de ano, cumilança, né? Deve ter sido difícil aí para o pessoal, mas também não é muito restrição, né, doutora Cíntia? Saber ali Administrar, controlar, escolher, administrar. fazer as boas escolhas, né? Exatamente. E aí não se privar muito, mas ter uma refeição ali de forma mais saudável, buscando praticar exercícios físicos e, claro, acompanhamento médico. Então, olha só, você aí da região da Flórida, você em Jacksonville, principalmente, e não perca, tem a doutora Cíntia aí, então não fiquem de fora aí de ter um tratamento especialíssimo com a doutora Cíntia Siriaco. Gostaria de desejar um feliz ano novo também para você. Então Obrigada, você também. vamos falar aí então de hipertensão arterial, doutora Cíntia. Primeiramente, olha, eu fiquei na dúvida ali. A hipertensão é a mesma coisa ali da pressão alta? O que é de fato a hipertensão? A hipertensão, como o nome diz, é a pressão alta, exatamente, tá? O único problema da pressão alta é que ela gira um risco maior, que ela é silenciosa, entendeu? Então, muita gente pode estar vivendo com pressão alta e não saber, tá? Porque nem sempre uma pressão alta dá sintomas. É mais fácil você ter sintomas quando você tem a pressão baixa do que a pressão alta. Então, às vezes, a pessoa só vai se dar conta quando ela vai aferir a pressão, ou tá com uma dor de cabeça muito forte, ou vai ao médico, e o médico diz, você já tem pressão alta? A pressão tá 14 por 9, 140 por 90. Aqui a gente fala 140 por 90, no Brasil é 14 por 9, né? E é quando o sangue, ele tá nas paredes, ele tá persistentemente nas paredes das artérias. E sempre nessas paredes ela está elevada. Então, isso é hipertensão, tá? Mas o maior problema de tudo é o silêncio. É porque ela é uma doença muito ahn, traidora, né? Porque ela tem esse apelido de ser silenciosa. A gente fala ela como silent killer, um matador silencioso. E ela é muito perigosa, né? Porque ela pode levar aí a doenças, né? Tipo, a hipertensão ela é silenciosa, mas você precisa ter certos cuidados, porque senão ela pode levar aí a fatores piores, né, doutora Cíntia? É muito importante. Eu recomendo quem tem pressão alta, quem não tem pressão alta, ter um aparelho em casa, né? De vez em quando medir a pressão, né? Para ver, porque basta ter um número da pressão para você se diagnosticar, no caso, né? Lógico, a gente tem que vir no consultório, fazer exames, todo esse tipo de coisa, tá? Mas ela causa vários riscos, sim. Ela pode causar um infarto, ela pode causar o AVC, né, que é o derrame, ela pode dar insuficiência cardíaca, onde não tem demanda apropriada de sangue, começa a afetar o coração, tá? Ela afeta muitos os rins, porque começa a forçar todos os sistemas do nosso organismo, afeta o sistema do coração, afeta o sistema renal, então essa pressão toda acaba afetando os órgãos, né? E ela afeta também a visão, porque não tem perfusão adequada, né? O sangue não vai, não vai tá, como é que fala? Tá passando ali onde tem que passar, então vai dar uma falta de oxigenação, onde vai matar o próprio órgão, né? E como a gente sabe, também problemas de circulação, aquelas pessoas que têm os problemas, tipo assim, as pernas inchadas, retenção de líquido, né? A gente vê muita retenção de líquido, a gente vê muito edema, né, nas pernas de pessoas que têm problema de hipertensão. E outra coisa é a retenção de sal, né? Retenção de água e retenção de sal. Então, o sal é o inimigo da hipertensão, tá? Então, e as comidas não saudáveis são os inimigos desse problema, né? E a gente tem como sintomas também. Quando ela aparece com sintomas, né? Ela vai dar uma dor de cabeça, ela pode dar uma tontura, ela pode dar uma falta de ar, você pode ter uma palpitação no coração, sentir aquele coração acelerado, palpitando alguma coisa, uma batida normal que você ah, vai conseguir sentir que tá alguma coisa diferente, né? Aquela visão embaçada, aquela visão turva que a gente fala, né? E também, às vezes, pode acontecer de um sangramento nasal, porque tanta pressão na cabeça pode dar um sangramento nasal, tá? Mas ela é a doença silenciosa.
Ela é silenciosa, ou seja, quando aparece, então, né, principalmente esses sintomas que você trouxe junto ali, se a pessoa tem a pressão alta, então, realmente ela tem que correr ali para ver quais são as principais causas ali da pessoa, né? Vai que ela tem um problema, um histórico familiar, então ela tem que dar Uhum. uma atenção maior aí para a hipertensão? Como eu falei, ela é silenciosa, entendeu? Nem sempre você vai apresentar esses sintomas que eu falei, tá? Mas pessoas que têm um histórico familiar, tipo o pai e a mãe têm pressão alta, tá? Coisa assim já é um alerta para tu saber que você pode vir a ter, tá? Você pode estar com a pressão normal a tua vida inteira e de repente começar a ter a pressão anormal, né? O excesso de sal, o sobrepeso, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, o estresse, consumo de álcool, diabetes, também diabetes é um precursor para hipertensão. Quem tem diabetes geralmente tem hipertensão, tá? Colesterol alto e a idade avançada. Então, esses são os fatores, as causas e fatores de risco de hipertensão. Então, é prestar atenção mesmo ali na sua saúde, vigiar os mínimos detalhes, né? Porque, como a doutora Cíntia citou, a hipertensão ela é silenciosa. Agora, fui diagnosticado ali com a hipertensão arterial, tenho pressão alta. Tem tratamento, doutora Cíntia? Sim, tem sim, a Bia. A primeira coisa que eu faço, né, se a pessoa está sobrepeso, eu peço a pessoa baixar de peso. E a alimentação. A alimentação é mais importante que tomar o remédio. É parar, cortar o sal, entendeu? Comer mais verduras, mais legumes, mais frutas, tá? Praticar atividade física, evitar alimentos processados, parar de fumar, reduzir o álcool, tá? E controlar os estresses. Essas são coisas que as pessoas têm que fazer, entendeu? Nem sempre a pessoa já sai do consultório com remédio. Eu gosto vamos supor, se a pressão está 140, 145 por 90, eu peço para ela tirar por umas 3, 4 semanas e me trazer o relatório para me ver realmente se é uma pressão alta. Porque às vezes a pessoa pode estar ali, tá passando por um estado emocional, algum problema em casa, ou você tem muitas pessoas que vêm também, tem a síndrome do jaleco, né, que a gente fala síndrome do jaleco, tu tá em frente do doutor, a pressão sobe lá em cima, sabe? E começar a observar. Então, geralmente, eu começo a tratar na medida depois que eu tenho esse diagrama, né? E aí a pessoa vem, eu faço um exame completo de exame de sangue, examino tudo, escuto o coração, o pulmão, tudo, examino tudo. E aí a gente vai diagnosticar juntos, né, e fazer um plano de tratamento, tá? Geralmente, quem tem pressão há muito tempo, ela pode já ter afetado o coração, então, às vezes, eu mando para um cardiologista, porque o cardiologista é a pessoa mais adequada para tratar, né? Se for muito persistente, muito alta, geralmente eu trato só para a pessoa, até a pessoa ver um cardiologista, e o cardiologista acompanhar esse paciente. E ela não tem cura, né? Então vai ser um tratamento ali Não. para o resto da vida da pessoa? É um risco que eu vejo os meus pacientes cometerem, é tipo assim, eles tomam remédio, minha pressão baixou. E vai lá, para, e aí a pressão continua baixa por uns dias. Né? Ela falou, não, não, doutora, eu me curei, eu não tenho mais, eu tomei o remédio e passou. Não, aí eu falo, é para a vida toda. Entendeu? Uma vez que você tem pressão, é para a vida toda. A não ser que você perder muito peso ou não esteja num estado tão grave que possa reverter. Entendeu? Mas outra coisa, e peso só não quer dizer que você tem pressão alta. Tem pessoas que são magrinhas, tem pessoas que são atletas e têm pressão alta. Então ela não escolhe cor e coração. É isso que eu ia perguntar, eu fiquei nessa dúvida, né? Eu ia falar exatamente, por exemplo, quais são os grupos aí de risco, né? Seria apenas a pessoa que tem obesidade, os magrinhos, igual eu, por exemplo, né? Eu tenho muito medo ali. Eu já fiz aqueles exames, né, cardíacos, o mapa e tal, deu tudo ok, mas eu preocupo, né? Muita gente fala, você é magra, não precisa se preocupar com isso, mas a pessoa ali que é magrinho também
precisa se preocupar? Tem algum determinado grupo de risco ali, uma faixa etária, jovem, muito velho? Grávida tem muito perigo, entendeu? A grávida tem muito perigo de ter hipertensão durante a gravidez e tem consequências gravíssimas, né? O jovem também pode ter pressão arterial elevada. E como eu falei, qualquer pessoa, entendeu? Qualquer pessoa, ela chegando a uma certa idade, qualquer pessoa pode vir a ter uma hipertensão. Entendeu? Então não é só tipo assim, olha, como eu falei, não escolhe certa pessoa, pode ser qualquer pessoa. Então a gente tem que estar sempre atenta, fazer os exames cardiovasculares, os exames de rotina, anualmente, né? Aferir a pressão em casa e observar o teu corpo. É isso, doutora Cíntia Ciriaco aqui com a gente, então, falando sobre hipertensão arterial. Logo, logo vou dar a palavra para o Rogério Maria Braga também, porque está chegando perguntas aqui já, doutora Cíntia. Queria aproveitar aqui antes também, mandar um abraço aí para o pessoal que está acompanhando o programa Tudo Azul, né? Nossa querida Orli da Silva por aqui, a Vera Rocha acompanhando, o GG Trindade, o Sandro Dornelas, Andréia Reis chegando por aqui. E Andréia, olha só, o Ivo Coelho, eu já sei a sua resposta, mas a pergunta do Ivo Coelho, o fumante faz parte do grupo de risco? Com certeza, um dos mais altos riscos é o fumador, é o fumante. Sim, porque tu diminui a oxigenação sanguínea, né? As artérias começam a ficarem fracas, então, tipo assim, o coração tem que bombar mais sangue, e isso começa a atritar, né? Ter mais força nas paredes arteriais, causando uma hipertensão. O ideal é estar acompanhando ali, então, né? Igual você falou, a hipertensão Sim. é silenciosa, então quem é principalmente do grupo de risco aí tem que estar acompanhando, Parar de fazendo fumar. exames regularmente, e parar de fumar principalmente, né? Sim, sim. Rogério, alguma pergunta por aí? Nossa senhora, eu tenho um questionário aqui, porque Ixi, realmente quando a doutora Cíntia começa a falar sobre esses aspectos, passa um filme na mente da gente, principalmente quem já teve problemas por negligência com a sua saúde. É o meu caso. Mas eu me lembro, doutora, de algo. A senhora falou da questão do medo do jaleco, né? Eu dava muito essa desculpa, às vezes, quando eu ia na minha médica primária e a minha pressão estava mais alta, e eu dizia, mas é porque toda vez que eu venho no hospital, não posso ver um jaleco branco e tal. Poxa, era uma balela danada, era porque realmente eu não me cuidava. E fico vendo hoje algumas questões, por exemplo, mudanças no estilo de vida, algumas coisas que parecem dificílimo, que não é possível reduzir o sal, comer mais frutas, verduras e legumes, evitar alimentos ultraprocessados, praticar atividade física, perder peso, parar de fumar, reduzir álcool, controlar o estresse. Quer dizer, mudanças no estilo de vida é igual saúde, é viver mais, é viver bem. E é engraçado que a gente vai tomando consciência disso. Eu, por exemplo, achava que era impossível viver sem tomar uma cerveja, sem tomar um uísque. Achava que não teria mais sentido viver sem degustar uma cerveja, uma bebida, por exemplo. E hoje a gente vê que isso é tão pequeno, mas tão pequeno, perto dessas mudanças que são necessárias para a gente levar uma vida saudável. E há algo, por exemplo, que é um hábito que passei a adquirir aqui em casa, isso graças à minha querida Neuzinha, que sempre fica me vigiando, é medir a minha pressão praticamente toda semana, 1, 2 vezes, para ter certeza que está tudo bem. E a outra questão, que a senhora sempre já fez esse comentário aqui, é ir pelo menos uma vez no ano, regularmente fazer os exames, porque se tem algo que está saindo do caminho, é possível detectar. Quer dizer, essas questões básicas são essenciais para evitar todo tipo de doença, né, doutora?
Na realidade, tudo isso que eu falei são coisas, são hábitos que a gente deveria ter, né? A gente tem, infelizmente, a gente não tem, entendeu? A maioria das vezes eu sou uma que faço muito pouco exercício, então é uma coisa que eu tenho que corrigir na minha pessoa. Mas são hábitos saudáveis que qualquer ser humano deveria ter, deveria ser um hábito como vai tomar banho, dormir, esses hábitos que eu falei deveria ser normais diariamente para o ser humano, mas infelizmente a gente não faz. Entendeu? Como tu falou, são coisas que a gente fala assim, se eu parar vai ser muito chato. Será que eu vou poder viver sem minha cervejinha? Será que eu vou poder comer menos sal? E outra coisa, a comida brasileira é muito salgada, gente. Eu noto, meu marido é muito engraçado, meu marido fala, nossa, a primeira vez que tu conheceu para mim, a comida era muito salgada. E hoje eu ponho muito pouco sal na minha comida. E hoje eu como a comida brasileira, às vezes eu vou nesses mercados, nesses lugares assim, como eu acho muito salgada. Eu passo o dia inteiro tomando água. E quando eu vou no Brasil, então, eu acho muito salgada a comida, sabe? Então, tipo assim, tu vai mudando os teus hábitos, tu vai mudando e o corpo vai adaptando. Hoje eu já não consigo comer aquele tanto de sal que eu comia antes. Entende? Aliás, oi, Bia. Como ela entrou na questão aí dos alimentos, né, nas comidas, né, doutora Cíntia, igual a doença silenciosa ali, ela tem um tratamento, não tem cura, mas tem certos alimentos que a pessoa pode comer mais, né, colocar Sim. ali no seu cardápio, e principalmente o que deve evitar ou reduzir aí para melhorar e ajudar na hipertensão. Evitar comidas embutidas, né? Embutidas é super salgadas. Evitar comer fora, porque quando a gente tá comendo fora, é tipo assim, é butter, butter mais butter. Manteiga, manteiga mais manteiga, né? E muito sal, tá? Fazer uma atividade física, né? E comer a nossa comida saudável. O arroz, feijão é saudável. Uma carne, um frango, tudo assim que não seja gorduroso, que não seja muito pesado, né? Não vai comer feijoada todos os dias, não vai comer uma linguiça todos os dias, entendeu? O ideal é tu fazer aquele prato, tipo assim, dividir em quatro, metade de salada, uma parte de legumes, tá? Uma parte de carboidrato, uma parte de proteína, tá? Então esse é o ideal do prato, né? E são poucas coisas, são coisas que a gente mesmo, não precisa nem falar, a gente mesmo sabe o que tem que fazer. Pois é, olha, eu acrescentaria ao que a doutora está dizendo, gostar mais de você. É algo que parece... Frituras também, evitar frituras, refrigerante, molhos, miojo. Chega que as pessoas dão muito miojo para as crianças. As minhas crianças também comem miojo, entendeu? Às vezes eu, de vez em quando, como miojo. Mas aquilo é um veneno, aquilo lá é puro sal e plástico, acho que a gente está comendo. Sabe? E os brasileiros é a linguiça, é o presunto, é a salsicha, que a gente come demais, esse tipo de coisa. É isso aí, gente, nós estamos falando com a doutora Cíntia Ciriaco. Agora, eu gostaria que vocês dessem um like nessa grande entrevista, porque o like, eu e a Bia nos tornamos meio pidão, né, de likes, mas o like é importante, porque o aplicativo entende, através do like, que você está gostando da entrevista da doutora Cíntia Ciriaco. E com o aumento do like, ele acaba divulgando com mais força, com mais amplitude dentro da plataforma YouTube. Então, senta o dedo no like, como diz o nosso querido GG Trindade, né, Bia? É isso, Rogério. O pessoal acompanhando aqui o programa Tudo Azul no nosso YouTube, no Facebook. O Sandro Dornelas está até aqui. Ele fala, olha, evita o excesso de sal, açúcar e gordura. E ele fala, excelente informações. A doutora é 10. Já o Ivo Coelho comenta, eita, tô todo danado, viu, doutora Cíntia? E olha só, a Andréia Reis, ela fez uma pergunta aqui, foge um pouquinho aí referente à hipertensão, mas olha só, a Andréia, ela fala, doutora, eu sou diabética, eu posso doar sangue? Pode, diabético pode doar sangue sim, não tem problema. Olha, boa. Respondido aí para a nossa querida Andréia Reis, né, Rogério? Boa pergunta da Andréia. Eu passo perto desses ônibus de doação. Eu acho que se a insulina dela está controlada, se o açúcar dela está controlado, eu acredito que não tem nenhum problema ela doar sangue, não.
Porque, na realidade, quando você doa, eles fazem depois um teste com o seu sangue, não é isso, Sim, doutora? exatamente. Se puder usar, eles usam, senão eles descartam. Outra coisa, falar dos likes aí. Põe os likes e manda eles me seguir na minha página também de Instagram. Então, diz a página, doutora. Arroba Health for All Jax. Health. Health for All Jax. Do Instagram, Health for All Jax. Isso Vou aí. deixar nos comentários aí do Facebook, no YouTube, para o pessoal poder seguir a clínica da doutora Cíntia Ciriaco aí no Instagram. Olha, e esse Isso, bate... né? Eles pode fazer perguntas direto para mim, a gente pode responder, eles vão ver todos os tipos de serviço que tem lá também, e às vezes, geralmente, sempre tem alguma matéria, alguma coisa que a gente posta. Olha, doutora, eu tive uma ideia. Uma hora dessa, vamos pegar uma noite dessa, no entardecer, e fazermos uma live com um tema que a gente abra para todas as pessoas que entrarem e que têm alguma dúvida de saúde, que queiram perguntar. Eu acho que seria interessante, porque, primeiro, a sua maneira de conduzir a entrevista é muito legal, muito didática, muito tranquila, e, aliás, é algo que nos encantou desde o início que a conhecemos. A sua maneira educada, tranquila, de abordagem às pessoas, e isso é muito bom. Acho que tem muita gente hipertensa aí, por causa das situações imigratórias, né? Vivendo, muita gente triste, muita gente angustiada, que seria bom bater um papo com a senhora. Eu vou dar o número do telefone da doutora Cíntia Ciriaco, que é 904-903-7961. Esse é o telefone da clínica Health for All Jax. E o WhatsApp, que é 305-546-8090. 305-546-8090. Bia Neves. Doutora Cíntia, alguma coisa, então, aí importante para poder acrescentar, alguma dica ali principalmente para as pessoas que, às vezes, não cuidam ali direito, né, da saúde, o que seria necessário para elas fazerem, né, para evitar aí a hipertensão e, claro, evitar um mal maior futuramente? Viver saudável, né? Não ao extremo também, porque ninguém vive ao extremo, né? Fazer seu check-up e aferir sua pressão, comprar um aparelho de pressão, mesmo quem não tem a pressão alta, tem isso por hábito, pelo menos tiver tirar a pressão uma vez por semana. E é isso aí, a vida corre, é normal. É isso aí, olha, e é possível, eu bato sempre nisso, porque se tinha alguém negligente com a saúde, era exatamente quem está falando com vocês, Rogério Maria Braga. Aliás, doutor, eu vou contar algo que me deixou muito feliz há alguns anos atrás. Eu tenho uma médica primária, realmente dessas duronas, e muito transparente, muito franca. Ela é franca, mas não tem essa delicadeza que você, doutora, tem para falar. Ela é como se conversa com a gente como se desse um bom soco na boca do estômago do seu paciente. Ela é durona e ela me chamava muito pelo que me aconteceu. Ela tinha mania eu já contei isso aqui, de me chamar de burro, né? Por ter chegado ao ponto que eu cheguei com a minha saúde. Mas, num determinado momento, e ela acompanhando a minha recuperação, ela me deu um presente muito legal. Quando fui na consulta, me entregou um presente, me deu um abraço e me disse: olha, você é um dos poucos pacientes, olha que eu tenho mais de 3.000 pacientes no meu consultório que já tiveram o problema que você teve e que realmente mudou completamente a sua vida. Os seus exames provam isso. Então, eu estou te dando... Aliás, ela me deu aquele medidor que a gente consegue medir através do celular, né? Eu usava anteriormente, ficava... com a agulhinha, furando o dedo, aquela coisa toda. Ela me deu de presente e me disse isso. E eu fiquei muito orgulhoso, porque foi uma vitória ouvir isso dela e aprimorei isso com o tempo. E quando eu conto isso aqui, não é para contar marra, porque isso não é contar marra, né? Pelo contrário, se eu tivesse me cuidado lá atrás, não teria tido esses problemas. Mas é para dizer que alguém tão negligente como eu fui e mudei, e consegui
viver com mais qualidade e com todos os obstáculos que a minha negligência me trouxe, é para mostrar aquele que hoje está são, que está com a saúde legal, mas está sendo negligente com a saúde, que está realmente protelando buscar um médico para fazer exames, evitando que isso possa acontecer com ela. E eu volto a dizer, tem que gostar mais de você, tem que gostar mais da vida. A maior prova que a gente pode nos dar é mudando de atitude. Por isso que eu adoro falar com a senhora, porque eu volto no tempo e isso me faz com que me injete mais força para continuar batalhando e falando disso aqui no Tudo Azul USA. E você nos inspira muito, doutora. Amém. Rogério. Oi, Bia. Eu gostaria só de comentar aqui, olha, a nossa ouvinte, a querida Orlida Silva, ela deixou um comentário aqui no nosso Facebook, acompanhando a entrevista pelo Facebook. E ela fala, olha, estou adorando ouvir a doutora. O meu irmão teve todos esses sintomas há 2 semanas. Já está fazendo hemodiálise e não foi por falta de ir ao médico, que ele foi em médicos errados. Mas, felizmente, já está medicado, viu, doutora Cíntia? Ai, que bom, tem que continuar também. Quem sabe reverte também a parte renal também, né? Mas que eu falei, a hipertensão afeta os rins também, infelizmente. E às vezes, como eu falei, é um matador silencioso, a pessoa tá ali morrendo por dentro e não tá sabendo, entendeu? Aos pouquinhos. Então, é um simples ato de aferir uma pressão, né? Vai dar muita informação para a pessoa. É isso aí. Então vamos repetir o telefone da Health for All Jax. O número do telefone é 904-903-7961 e o WhatsApp é 305-546-8090. Bia Neves, tem mais alguma questão, Bia Neves? Enquanto não, Rogério, o pessoal elogiando aqui a entrevista da doutora Cíntia, a Andréa fala, dá para entender com muita clareza. O Sandro Dornelos também repete aqui o Instagram, né, da clínica Hair for All Jax. E um abraço aqui para o Miguel, que está aqui acompanhando também através do YouTube, Rogério. Pois é, e é bom lembrar o Facebook, às vezes a gente esquece, né, que temos o Facebook do programa Tudo Azul USA e temos da TV Negócio Fechado. A gente tem uma audiência muito legal desde quando eu fazia um programa lá em Boston, não me lembro nem mais o nome da rádio, mas fazia o programa da TV Negócio Fechado e repercute até hoje. Eles postam o nosso programa diariamente. Um abraço a você que nos acompanham através da TV Negócio Fechado. Um abraço ao Walter Medeiros, que é quem comanda o canal. Doutora, te agradecer por hoje, obrigado por tirar esse tempo precioso que a senhora tem, mas tenha certeza que isso ajuda a nossa comunidade e eu e a Bia vamos entrar em contato com a senhora para marcar uma live, para a gente bater um papo descontraído e as pessoas poderem fazer uma consulta online. Agora, elas vão pagar com like, não é isso, doutora? Sim, com like. Tá bom? Tava ótimo. Mas foi um prazer revê-los também. Se cuidam. Obrigado. Olha, tem um Rogério aqui, Bia. @Rogério N6W, direto de GV Sírio. Olha, de Governador Valadares, a cidade da Bia, a minha cidade, onde nasci e me orgulho muito. Governador Valadares. Rogério, um abração. Prazer em tê-lo aqui. Vamos então, Bia, que vamos falar daqui a pouco de futebol por aqui. Doutor, um abraço, tá bom? Um abraço, tchau para vocês. Tchauzinho. Tchau. É isso aí, esse é o Tudo Azul USA, que vem sempre em nome da Protex House. A contabilidade da sua empresa deve ser levada a sério. Por isso, nós da Protex House estamos à sua disposição